Nós conversávamos, então, da minha ideia de reunir o material que tinha produzido assim ao longo de minha atividade profissional, porque justamente no escritório, no meu escritório de arquitetura, eu era sempre procurado por estudantes de toda parte do Brasil, por e-mail, hoje em dia com essa comunicação tão simples, tão fácil, tão ao alcance de todos, solicitando informações sobre esse e aquele trabalho que muitas vezes eram tratados nas escolas como forma de estudo e análise. E isso, então, me levou a essa ideia de reunir o meu trabalho para uma publicação. E não sabia como fazer isso, porque o livro não tem a cara de um livro de análise teórica e de reflexão sobre arquitetura. Ele tem a cara de um depoimento de uma experiência profissional. E é isso que justamente pode interessar os estudantes de arquitetura. Conversando sobre isso, onde encontrar uma editora para essa coisa, surgiu esse convite maravilhoso que deu ao projeto um fecho e um conteúdo completamente verdadeiro, que é da própria escola fazer essa publicação. Isso me levou, portanto, a um entusiasmo muito grande, e eu passei a trabalhar junto com meu irmão, que fez o projeto gráfico do livro, na reunião desse material, que está, então, consumado nesse trabalho tão bem realizado do ponto de vista material e de organização, não é? De modo que eu, para atender esse momento em que estou com vocês para apresentar o livro, eu vou, evidentemente, apresentar aqui um pequeno resumo dos trabalhos que aparecem na publicação ao longo da minha atividade profissional, apenas como um exemplo e uma forma de comentar o momento em que cada um daqueles projetos surgiu. Mas eu queria antes pedir licença para ler uma introdução que eu havia feito na hipótese de o livro surgir por uma editora sem que tivesse havido ainda essa fortuna maravilhosa da possibilidade de publicar o livro através da escola. Eu quero ler isso porque aqui eu resumo de uma maneira mais cuidadosa tudo isso que eu estou dizendo a vocês. Mas depois, então, nós passaremos a percorrer um pouco os exemplos que compõem a estrutura do livro. Então, eu quis dizer o seguinte, numa nota introdutória, que, justamente por me aparecer, porque, às vezes, quando a gente está com sorte, não é pouca sorte, não. Me apareceram, então, esses meus queridos amigos e colegas com quem eu tenho discutido as questões de arquitetura, já em muitas ocasiões, e com quem tenho, às vezes, trabalhado junto, o Lauro Cavalcante e Luiz Amorim, que se dispuseram a fazer comentários complementares do livro, o que dispensaria perfeitamente a nota que eu agora estou lendo para vocês, que não tem nada a ver com um comentário complacente. É a pura verdade da intenção que me levou à publicação desse livro. Eu digo assim, vou ter que botar os óculos. Ao reunir esses estudos sobre restauro e patrimônio edificado, sobre construções novas em sítios históricos e sobre o meu trabalho de arquiteto, ao longo de tantos anos, a minha intenção é colocar ao alcance dos estudantes um material produzido ao longo de minha experiência profissional e que frequentemente me é solicitado para consultas. É material híbrido, produto de minhas atividades na prancheta e nos gabinetes de trabalho do IFAM, instituição a que me dediquei por um longo período.
Eles expressam o meu ponto de vista pessoal no momento em que foram realizados. Seu engajamento é com a arquitetura moderna brasileira e, certamente, não deixam de sofrer a influência do contexto de que eu participava. Brasília, Recife, Milão, Rio de Janeiro, em repetidos e diferentes momentos de minha vida. Acredito que eles guardam certa coerência, revelam o fortalecimento de uma mesma convicção ao longo de minha aprendizagem. E essa persistência, eu suponho, justifica reuni-los no mesmo volume, a que chamei de caderno, por conter o material recolhido e selecionado do meu acervo. Meu intuito é oferecer, sobretudo aos estudantes de arquitetura, pela exposição de meia dúzia de produtos recorrentes, elaborados em momentos e circunstâncias distintas, o panorama de minha experiência de arquiteto. Esse teor didático, nas análises que faço de alguns dos meus projetos, se pode perceber, se pode perceber a preocupação com o ambiente e com as circunstâncias históricas e culturais do momento em que foram realizados. As circunstâncias de minha formação profissional e do desenvolvimento de minhas atividades de trabalho só permitiram a minha participação no meio acadêmico por breves períodos. Desse modo, e apesar do meu permanente interesse pela história e teoria da arquitetura, bem como por sua evolução contemporânea, mantive certo afastamento das correntes do pensamento crítico em suas velozes e inquietantes transformações. Desenvolvi um ponto de vista que, sem desconhecer a evolução cultural de abordagens novas e reveladoras, ateve-se à própria experiência e intuição. Isto significa que tanto o texto quanto os projetos apresentados nesse livro estão vazados numa linguagem espontânea. Eles não utilizam o vocabulário de correntes críticas nem os seus esquemas conceituais. Mas estou certo de que, por se fundamentarem em avaliações e intervenções concretas em um meio real e decorrerem de experiências atualizadas, eles estão legitimamente inseridos no espaço e no tempo em que surgiram. Então, era isso que eu queria deixar assim explicado de uma maneira mais precisa, para, então, conversar agora de um jeito mais informal e à vontade, e inclusive, ouvir de vocês observações sobre o conteúdo do material que está contido no livro. Eu fiz preceder a distribuição dos trabalhos de um capítulo que eu chamei de percurso, em que de certa maneira, eu pontuo a evolução de minhas atividades profissionais, de minha formação profissional, desde o tempo de estudante, nas cidades em que eu vivi e com as pessoas com quem convivi. De modo que isso ajuda a compreender as razões e as características do trabalho que está sendo apresentado. Então, meus amigos, aqui estamos em Brasília, na década de 60, faz muito tempo, hein? E eu costumo dizer que fiz o curso de arquitetura, iniciando os estudos na Escola de Belas Artes em Recife, onde o pai do meu querido amigo Luiz Amorim foi meu professor, também querido. As pessoas mais importantes para mim lá eram ele e o Dr. Evaldo Coutinho. E eu tive, naquele curso de arquitetura da Universidade, da Escola de Belas Artes do Recife, um corpo de professores que depois
não ficava devendo nada ao corpo de professores que encontrei na Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Porque na metade do caminho da minha trajetória de estudante, eu me transferi para o Rio de Janeiro. Lá, o professor que mais me entusiasmou no contato foi Paulo Santos. E de forma que eu terminei o curso de arquitetura no Rio de Janeiro, mas quando já estava em Brasília, como estagiário do escritório de Niemeyer. Então, assim que eu me formei, me coube no escritório da Nova Cap, o Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Nova Cap, o encargo de fazer esse projeto do Centro de Recuperação Sara Kubitschek, Recuperação Motora Sara Kubitschek, que eu considero, digamos assim, o meu trabalho de mestrado. Não é? Porque isso, vou fazer aqui uma revelação que poucos sabem, aconteceu em consequência de um acidente que Niemeyer sofreu na viagem para Brasília, que ele só fazia de automóvel, não tomava aviões, nem naquele tempo, enfrentava aquelas estradas de terra para chegar a Brasília. Então, tinha essa encomenda de dona Sara Kubitschek, e, para surpresa extraordinária de minha parte, ele, não podendo atender em tempo, me encarregou de fazer o trabalho. E foi assim que eu fiz esse projeto, que é o meu, portanto, trabalho de mestrado, o Centro de Recuperação Sara Kubitschek, que aqui nós podemos ver em magníficas fotografias de Marcel Gauthieron, que visitava Brasília para documentar o processo de construção da cidade, e eu fazia o escorte de Marcel Gauthieron. Saía com ele nas manhãs para escolher os melhores ângulos e as melhores horas para fotografar cada um daqueles prédios. E ele, então, fotografou os meus também e os enviou para a revista francesa de arquitetura do Jourdouis, que publicou. E eu tive, assim, o meu trabalho de mestrado publicado na revista Arquitetura do Jourdouis. Depois tive poucos sucessos como esse. O trabalho a seguir é já numa fase em seguida a Brasília, quando se criou quando Darcy Ribeiro criou a Universidade de Brasília, junto com Anísio Teixeira. E era um momento em que a questão dos pré-moldados nos fascinava. E naquele lugar, em Brasília, para um jovem arquiteto, havia essa possibilidade extraordinária de você poder experimentar condições excepcionais de técnica construtiva para fazer experiências desse tipo. Mas é uma igreja anglicana, cuja concepção é baseada nessas vigas pré-moldadas em U, tá vendo? Montadas em cavalete, não é? Com um passo de 1,20 m, aonde essas placas de concreto também pré-moldadas são apoiadas e formam a cobertura. É uma coisa tão simples quanto isso. E aqui tem uma outra questão, para mim, muito importante e quase sagrada, é que o cálculo dessa estrutura é de Joaquim Cardoso. Não menos do que isso, porque ele era o calculista da Nova Cap, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Então, esse projeto de 1961 ou 2 era composto assim desses elementos pré-moldados. Ali vocês perceberam claramente que o que nós temos é a nave principal da igreja, com a torre formada das mesmas peças que compõem o corpo central, postas na vertical.
não é? E do lado eu tenho também formado com essas mesmas formas das peças verticais e das placas de cobertura, um bloco horizontal com a parte de apoio para as atividades da paróquia, não é? E nesta bela fotografia de Terreau, onde aparece essa coisa que só ele captou em Brasília, que é o espaço aberto de Brasília, a coisa quase infinita do horizonte do Cerrado, né? Então, esses dois projetos inauguraram uma série de... Quer dizer, eles não são isolados, eles são selecionados, é claro, e caracterizam um momento inicial da minha atividade em Brasília. Depois eu fui para Recife, e chegando lá, fiz uma casa para minha família, que é essa coisa muito simples, baseado em dois corpos. Esse aqui, que vai de limite a limite do terreno e forma o conjunto de salas e cozinha. E esse outro que se estende no sentido perpendicular àquele e que contém 2 quartos. É uma coisa muito simples, com um telhado. O telhado não é de laje, o telhado é uma estrutura de madeira também, coberta com uma telha de alumínio levemente curvada para as calhas nas extremidades. Tudo isso é uma construção de madeira, e naquele clima de Recife, não é? Eu percebi que nós podíamos, por exemplo, não ter vidros na sala. Os fechamentos são com grades de madeira, formando um desenho, e essas grades de madeira deslizam sobre essas paredes. Essa aqui vai para lá, se junta com aquela dali dá a volta e faz uma aba junto à parede do canto, de modo que somem todas as portas, e a casa se transforma numa grande varanda. A coisa mais adaptada para aquele clima do Nordeste. Nos quartos, evidentemente, com muriçoca, que é o mosquitinho infernal da vida noturna do Recife, não se pode usar, não é, venezianas assim desse tipo abertas. A planta revela aqui para a gente essa simplicidade. São 2 caixas, aqui e essa aqui. E nos quartos das crianças, eu nem porta usava, era só a distribuição dos móveis e armários. E uma outra caixa lá na frente faz o serviço, garagem, lavanderia e quarto empregado. É uma coisa muito simples, num terreno de 12 metros de largura e com uma extensão um pouco mais profunda do que o habitual, de modo que o jardim terminava aqui e para cá seguia um sítio de árvores frutíferas. Eis aí as portas assim abertas e a visão lá para o fundo do quintal. Depois, naquela ocasião em que eu estive em Recife, a barragem de Boa Esperança, lá no Maranhão, estava fazendo obras. Eu não me lembro do nome da companhia construtora que fazia a obra de Boa Esperança. Seja como for, eu fui convocado para fazer a capela de um lugarejo, que era uma cidade que se chamava Nova York, não é? Era uma pequena vila que ia ser submersa nas águas da nova barragem. E eles tinham que construir a mesma cidadezinha, né, e me pediram o projeto da igreja. E eu fiz essa coisa dessa caixa de alvenaria, deixando toda essa em pena mais alta. Eu, de propósito, usei uma água só para deixar esse pano alto, assim, todo de
ripado de madeira, de modo a que a luz atravessasse e criasse um ambiente de clareira de floresta no ambiente do culto, no salão do culto, não é? com pilares centrais, quer dizer, deslocados do centro e recebendo as cargas do telhado nessa espécie de madeira, de cálice de flor, de madeira aqui. E, vendo isso, todo mundo vai se lembrar das estruturas de Álvaro Alto, e eu tenho que confessar que também me lembrei naquela ocasião. Não é? É claro que é uma influência era uma das minhas leituras preferidas. A parte da calha lateral, tudo de modo a formar grandes massas de alvenaria, e aqui já era uma coisa assim de minha preocupação de ligação com a linguagem brasileira da arquitetura colonial, das paredes não parecerem coisas de cartolina, parecerem massas relativamente pesadas e espessas, né? A planta mostra tudo isso que eu vinha comentando, não é? Desculpem. Aqui é a estrutura para suportar, então, aquele telhado de uma água só. E o painel de ripado, assim. Logicamente, por aqui, você não ia poder conter a água, de modo que essa parede de 2 metros de altura aqui é formada de um enorme tanque com vegetação, onde a água podia escorrer claramente. Essa igreja foi construída lá, tal e qual, né? Mas eu não tenho fotos da obra. Depois, nessa ocasião, eu fiz esse trabalho aqui, que tem um pouco a ver com o brutalismo que, naquela ocasião, nos entusiasmava um pouco. E na praia, em Boa Viagem, e é a única incursão que eu tive na área da especulação imobiliária. De modo que, quando isso aqui ficou pronto, com essa planta livre, não é? Formado de 2 paredes aqui, com a parte de instalações fixadas, e o resto podendo ser arrumado livremente para cada apartamento. Não é? As escadas são externas, de modo a deixar a planta sem dificuldades de remanejamento ao longo de um espaço relativamente simplificado. E, nessa mesma ocasião, eu projetei a casa para uma pessoa que era funcionária do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no Recife, tinha essa característica de abrigar assim, intelectuais. Eu me lembro, por exemplo, Lauro, que no gráfico amador, metade do gráfico amador era de funcionários do Banco do Brasil. Gastão de Holanda, Orlando Ferreira, Capiba, tudo isso era gente que trabalhava no Banco do Brasil. De modo que lá havia um pouco assim, digamos assim, de receptividade, não é, às ideias de um jovem arquiteto. Então, esse camarada admitiu fazer essa casa, que hoje me espanta, que é muito simples, vocês vão ver aqui pela planta, ó, são 2 paredes assim, e um piso mais baixo nesse trecho, onde eu concentro a área de serviço, inclusive a garagem. E lá um plano mais alto, que contém a sala com os quartos voltados para o jardim. Não é? Tudo isso debaixo de um teto que é onde essa transição ocorre
ocorre ali, ó, por uma claraboia que vai de lado a lado, como a gente pode ver aqui, nessa fotografia. A claraboia vai de lado a lado e cria uma ventilação natural. Isso aqui é poente, né? De modo que a casa se exprime exclusivamente com esses dois elementos. Um piso de 2 níveis e uma cobertura de ponta a ponta. Foi na ocasião em que eu, então, de Recife, viajei para Milão, a convite de Oscar, surgiu aquela coisa da Mondadori, e ele me pediu para ir para Milão acompanhar as obras da Mondadori. Lá eu me integrei, em Milão, eu me integrei ao escritório de obras do Grupo Mondadori, que tinha várias atividades, não era só a editora. Eles tinham jornais, e eles tinham fábricas de papel e outras coisas assim. De modo que os funcionários da Mondadori tinham uma área num bairro chamado Ródano, em Milão, e me pediram um projeto de um conjunto habitacional. Eu, então, fiz essa coisa aqui, um pouco com a preocupação de usar uma linguagem assim que tivesse alguma coisa que ver com a linguagem da arquitetura brasileira e, por que não dizer, com a linguagem de Niemeyer. De modo que eu fiz as lâminas isso são blocos assim de apartamentos, são 3 pisos. Depois eu vou mostrar a vocês ali adiante. E nesse alargamento aqui da quadra, é tratado como uma superquadra. Também tem essa lembrança de Brasília, né? E nesse alargamento, eu fazia essa laje aqui sobre um piso rebaixado, onde eu tinha assim, um pequeno comércio e café, e lugar para festas, com uma espécie de arquibancada em torno do local. Isso se ligava aos blocos, não é? Pelo terreno, pelo jardim. E os blocos são desse tipo, com esse perfil de vela, assim, não é? De modo que os apartamentos constavam de 3 andares, de um grande apartamento embaixo, dispondo de um jardim privado. Em cima, um pouco menor, e acima, o 3º andar, com um tipo ainda menor, de quarto e sala. Depois, essas velas eram de 12 em 12 metros, permitindo, havia um pré-moldado, que eu conhecia lá em Milão, que usei em outros projetos, que vencia os 12 metros. Uma nervura em T, que vencia os 12 metros, de modo que não tem estrutura intermediária. De modo que, feitas as velas, feito o plano, que tem um andamento irregular para evitar que haja possibilidade de um apartamento devassar o outro, não é? Feito a vedação, o camarada distribui a planta como achar melhor. Logicamente, atendo-se aos pontos de descidas de água pluvial, e de esgoto e água. E também havia uma liberdade grande das fachadas não terem que se repetir. Você podia ter cada solução com a sua própria fachada. Esse aqui fazia digamos assim, um duplex com uma escada externa ligando, e se acomodava bem no conjunto, né? Era uma coisa assim, com essa articulação e essa possibilidade de variar. Nessa ocasião, eu fiz, então, projetos para a própria indústria e para esse escritório de arquitetura do Grupo Mondadori. Isso aqui é uma fábrica, é uma editora para livros
para pocketbook, num sistema que se inaugurava na Europa, que se chamava sistema Cameron. O papel, era o que se dizia, o papel entrava na cabeça da máquina e o livro saía encapado no final, aos milhões. Né? Essa fábrica, por conveniência de distribuição para toda a Europa, teve que se instalar num lugar chamado Cles, que é no norte da Itália, perto de Trento, e o local tinha uma proteção rigorosa, não é? Por causa da paisagem que era tombada pelo meio ambiente, com um povoado lá, tá vendo? De modo que isso tinha que se instalar. Eles conseguiram a licença para instalar, mas tinha que se dar uma ligação entre a paisagem, aqui passa a autoestrada, e a fábrica. Então, nós criamos uma construção assim, muito limpa e um paisagismo assim, que, de certa maneira, dá a ligação da paisagem com a construção. É isso aí. Não é? E essa construção era um pré-moldado que foi proposto por mim, não é? Onde as placas de fechamento envolviam o próprio arremate da cobertura, para limpar o desenho, né? Como a gente dizia. Você tem assim um pilar, as vigas mestras, depois aqui passa a cobertura, e você tinha que fazer o fechamento com uma placa de concreto. As construções lá eram magníficas, de uma qualidade excepcional. Naquele tempo, no Brasil, nós não tínhamos ainda alcançado esse nível. De modo que aquilo, para mim, era um entusiasmo enorme para mim, trabalhar com essas coisas. E, seguindo essa mesma ideia aqui, já numa escala menor, uma placa ligada por duas lajes pré-moldadas, não é? Aqui com 6 metros de vão. Eu fiz um projeto que é um conjunto de casas, assim, para fim de semana, numa encosta na Córcega, para um daqueles amigos lá do Grupo Mondadori, mas isso não se construiu, infelizmente. Mas eu gosto muito do projeto, porque deixava a paisagem assim, livre, e isso aparecendo como um elemento posto ali, de forma quase assim delicada, não é? Sem uma intervenção muito violenta em relação à paisagem natural. As casas se resumiam a isso. Era uma placa, não é? Ali eu tinha um banheiro, uma divisão assim com copa, quarto, banheiro, né? E uma varanda aberta com uma espécie de placa que dava sombra assim e girava para tomar posições diferentes. Depois disso, eu de volta ao Brasil, me instalei no Rio, e um dos primeiros projetos que eu fiz foi esse aqui da rodoviária de João Pessoa, onde ela se resume a uma grande cobertura, não é? E um piso também em desnível, de modo que lá na parte mais alta do piso é voltada para a cidade, não é? São os acessos e saídas, acessos de táxi, carros, etc., e saída, e para cá é a parte de estacionamento dos ônibus, de embarque e desembarque. Não é? Aqui é a figura do nosso querido amigo Atos Bulcão, visitando as obras aqui nos anos de 1970, já estamos na quadra de 70, a coisa está avançando rápido. Hein? Esse é o esquema da estrutura, portanto. Né? Essa placa que tem 2 dimensões, uma maior, outra menor, mas de qualquer forma, e isso cria também um jogo entre os pilares lá no interior. Mas
Não tem fechamento nenhum a rodoviária. Ela é tratada como uma varanda. Os carros chegam aqui, ou saem daqui, e os ônibus param ali. Aqui é o lugar onde os ônibus de embarque e desembarque, os interiores. Depois disso, me ocorreu um pós-doutorado, dessa vez em restauro, provocado por um convite que o meu querido amigo Aloysio Magalhães fez, de me levar lá para o IPHAN. Eu assumi lá a diretoria regional, isso no começo da década de 80, não é? E ele me encarregou do trabalho à frente da diretoria de restauro do Paço Imperial. Isso aqui é o famoso desenho do Debré, do momento em que o Paço Imperial recebia, do momento histórico em que ele recebia o rei, não é? Já com as obras que foram feitas com esse acréscimo do torreão, daquele conjunto de um terceiro andar ali, criando, como eu dizia, duas fachadas cenográficas. Olha, uma aqui para o terreiro da Polé e outra aqui voltada para o mar. Essa aqui está voltada para o mar, aqui é o porto com o chafariz do Mestre Valentim, ali é o convento do Carmo. Isso aqui é para dizer a vocês que essa imagem foi a que prevaleceu no restauro do Paço Imperial. Então, todo o esforço que se fez foi no sentido de recapturar essa imagem. Por exemplo, para não cansar a nossa conversa de hoje, nós tínhamos, por exemplo, essa situação. No projeto do Alpuim, a gente dispunha desses arcos abatidos, vencendo um vão grande aqui de mais de 12 metros, não é? E, na situação em que nós encontramos o paço, havia aqui um conjunto de colunas que criavam um obstáculo para se fruir esse espetáculo que era a intenção do projeto na sua originalidade. De modo que isso aqui, por exemplo, nos levou a uma discussão muito grande em torno da validade porque essas colunas eram do tempo do imperador Pedro II, não é? Até quem atribua que como o trono estava na sala de cima aqui, isso talvez fosse o apoio para o trono. Mas, de qualquer forma, examinando a estrutura do prédio, isso foi possível ser afastado, não é? E se abriu o espaço, assim, desse ambiente na restauração. Um outro ponto que foi motivo também de muita reflexão e discussão, porque eu tinha um trabalho, eu tinha à disposição uma equipe extraordinária de antigos funcionários do IPHAN, mestres em restauro extraordinários, e, além do mais, historiadores, como, por exemplo, o próprio José Ferrez, que dispunha de uma extraordinária bibliografia sobre o edifício, não é? De modo que isso tudo tinha que ser, portanto, cada decisão dessas, na restauração, tinha que ser discutida com cada um dessas pessoas, para se chegar a um consenso. Era um esforço grande, mas que valeu a pena. Aqui era uma outra questão também, que essa escada que se seguia, que é esse percurso, onde tinham surgido as 4 colunas, ela chegava aqui para, talvez, por uma questão de ênfase no percurso, a escada seguia adiante, porque a escada barroca fazia essa volta aqui, fazia esta volta. Então, eles criaram uma outra escada que seguia adiante e saía no meio
da sala dos archeiros, né, destruindo o espaço da sala e destruindo também a percepção do espaço barroco, que é a coisa de você marchar, sobe, aqui de novo você olha para o espaço da praça e aqui vai para os ambientes do primeiro andar. Não é? Era aquilo ali. Não é? Você vinha e aqui seguia em frente, saía no meio dessa praça, dessa sala, que era uma sala eclética, introduzida muito mais tarde na edificação. Então, isso foi restabelecido, fechou-se aqui, essa escada, aqui o piso foi levado lá, por insistência dos mais ortodoxos, essa escada foi deixada lá, para que se visse que um dia ela existiu. Isso também não me incomodou, não, porque o que eu queria era justamente restabelecer esse percurso, o que foi feito. Essa entrada aí, simpaticíssima desse percurso. Aqui é um projeto que eu também tenho um gosto especial por ele. Nem cheguei a desenvolver, mas houve um momento em que a ESD, a Escola de Desenho Industrial do Rio de Janeiro, que é situada num lote estreito aqui, ao lado da Escola de Música, que é esse prédio aqui. Aqui está um pouco só croquis assim, mas, enfim, é uma curva ali no Largo dos Arcos, não é? Onde, com a Escola de Música, que é essa parede que termina aqui, com esse pequeno bloco atrás. Mas daqui em diante, esse terreno estava livre. E a ESD, então, pretendia ocupá-lo para permitir que aquele lote lá da frente, que pertencia ao antigo cinema voltado para o Paço, fosse aproveitado numa empreitada de um edifício maior. De modo que isso aqui é a fachada que se desenvolve aqui, voltado para os arcos. Aqui a gente vê melhor o lote é esse triângulo, não é? Com toda essa fachada aqui, que é aquilo que aparece, e com um pátio central, onde se distribui com grande fluência e comodidade de espaço todo o programa da escola, inclusive com uma biblioteca aqui voltada para um espaço, aberto, formando, aí vamos ver aqui, ó, um jardim, está vendo? Formando um jardim ali voltado para os arcos. É um projeto que eu teria gostado muito de fazer, mas ele não teve prosseguimento. Também não teve prosseguimento esse outro projeto que eu fiz para o IPHAN, no momento em que a prefeitura, o governo do Distrito Federal, em Brasília, propôs doar um terreno num determinado loteamento lá que ele ia destinar, aliás, que está destinado a edifícios de cultura, sobretudo internacionais, de intercâmbio cultural, como, por exemplo, instituição Brasil-África, coisas de língua, etc. E eles queriam doar um dos lotes ao IPHAN. E me pediram, então, para determinar a conveniência da dimensão desse lote, através de um projeto que eu fiz na ocasião. E o projeto, então, é esse... desculpem. É esse aqui, não é? Que foi concebido como um convento franciscano com o seu adro principal lá, mas, ao mesmo tempo, se caracteriza como um edifício público, marcado por esses pórticos monumentais, com rampas, etc. E lá o sistema de bibliotecas e auditórios ligados aqui à grande massa quadrangular, com pátio interno,
onde se desenvolve as áreas de trabalho. Esse projeto é na mesma linha de preocupação com a relação dos monumentos tombados com novas intervenções, e trata-se de uma construção ao lado do Museu da Independência, que é aqui em Ouro Preto. O museu dispunha daquele terreno ali onde está aquela construção vermelha, que é isso aqui, que foi juntado, então, para criar aqui os gabinetes da administração, não é? Na parte de baixo, um trecho de pequenos restauros para as obras do museu. E isso ficou ligado a um pátio lateral. Desse pátio lateral se desce aqui, nesse pátio central, em volta do qual surge essa construção, que não deixa de ser uma construção de linguagem atual, mas que não destoa no ambiente de Ouro Preto. Essa era a intenção, e esse êxito foi obtido. A construção está lá, o IPHAN recebeu, eu já não estava no IPHAN quando fiz esse projeto. Tinha sido convidado pelo Rui Mourão, o diretor do museu, e o IPHAN recebeu muito bem. Depois, eu estou querendo mostrar aqui a vocês o projeto da Biblioteca Parque, no Rio, que nasceu nos anos 80 ainda, com essa estrutura pré-moldada, não é? Que compõe essas duas paredes aqui, e as lajes intermediárias, com essa grande clarabóia que atravessa o edifício nos seus 100 metros de extensão. Não é? E depois ficou durante muito tempo mal cuidado e abandonado. E aí, recentemente, foi restaurada, e me pediram o restauro e a sua ampliação com um anexo ao lado, e eu fiz algumas intervenções aqui que deram uma escala mais importante, por causa da minha preocupação aqui era com a presença desse corpo baixo na Avenida Presidente Vargas. Então, ele tem uma presença que se impõe pela massa de construção e pela altura do pórtico. É isso aqui. E tem um feliz relacionamento com o entorno, porque ali é o Parque de Santana, essa coisa maravilhosa, essas fachadas lá, embora estejam para o poente, estão voltadas para o parque, não é? E a clarabóia, que percorre toda a extensão, que pela circunstância de ter essa inclinação numa posição absolutamente ideal para o uso de placas voltaicas para obtenção de energia, ela tem, portanto, 100 metros de placas voltaicas, dando 20% da energia consumida pela biblioteca. Ainda ganhou essa coisa a mais, que é essa qualidade ecológica. Aqui os espaços que se criam com essa grande clarabóia e os pés direitos duplos e triplos do espaço interno da biblioteca. Aqui também se vê de cima o hall de chegada, lá embaixo. O pátio ganhou uma escultura do Valtécio Caldas, que é feita de peças de granito preto, né, que refletem a água e o espaço em volta. Ele chama de o espelho antes do nome. Esse projeto eu fiz ao lado do Museu de Arte Moderna, lá do Rio de Janeiro, num local que hoje é utilizado para a construção de galpões, de pavilhões de atividades diversas. Tem uma loja locadora de automóveis aí, que usa o terreno, sempre com construções provisórias. E o Marcos Vilaça me pediu, então, para fazer o projeto de uma galeria para abrigar a coleção do Marco Antônio Vilaça, que ficaria sob os cuidados do museu. Era, então, uma espécie de extensão do museu.
E aqui a minha preocupação era introduzir uma construção ao lado desse ícone do RID, sem repetir a forma da construção do RID, mas guardando, digamos assim, um respeito e um cuidado especial com esse aparecimento, esse surgimento aí. Então, são caixas brancas, não é? Que compõem aqui o espaço Aqui nós temos dois andares, tem o térreo, em cima tem a administração, e na varanda lá, assim, temos um bar, um restaurantezinho. E aqui, embaixo, aqui nós temos a marquise formada pelo próprio corpo de exposições, que avança aqui, ali, ó, avança aqui, forma o acesso, não é, com uma praça fechada com vidro aqui, porque esse ambiente é muito difícil de controlar, não é, ali naquela área no Rio de Janeiro, de modo que um mínimo de limite para o uso da galeria tinha que haver. E isso foi resolvido, então, com esse muro de vidro aqui. A gente vê na imagem seguinte, essa coisa aqui. Esse muro vai daqui até ali, não é? Isso é o corpo das exposições, não é? Que avança aqui, deixando a passagem aqui, a galeria, lá no fundo as atividades administrativas e a cafeteria, lá em cima, com a varanda. E aqui é uma rampa que ajuda a compor o espaço da praça. E, por fim, um projeto assim, mais recente, que é apenas uma proposição que eu fiz. Essa ruína é na esquina da Rua dos Inválidos com a Rua Riachuelo, a antiga Rua Mata Cavalos. A Rua Riachuelo. Isso aqui é uma casa, um antigo solar, um solar daqueles onde se passavam os romances de Machado de Assis, não é? E esse solar ruiu, porque ele foi ocupado por habitação popular, mas, digamos assim, invadindo o lugar. E ele era tombado, a casa tombada, de modo que criou-se uma situação desesperadora. Depois ele pegou fogo e ruiu. Então, restou exatamente essa periferia aqui. Hoje é usado como um estacionamento público. De modo que o que eu propus foi que a ruína fosse consolidada e exibida como uma memória desse tempo que passou, já que não se pode destombar o monumento, mas também não se pode restaurar. Como é que daqui nós vamos agora retomar a casa como um pastiche dela mesma, não é? De modo que o que eu propus, mas não foi bem recebido, não. E isso então se refletia numa lâmina que se distribuía no terreno, uma lâmina construída assim com o maior esmero técnico atual, com um pano de vidro abstrato que reflete. Porque em volta, devo salientar, em volta dessa ruína surgiu a cidade do final do século XX, feita de edifícios de apartamento de qualidade inferior, com alturas descomunais. Isso tudo, o próprio palacete perdeu a escala. Então, de certa maneira, se recompunha a escala, se fazia uma transição com uma placa, um espelho que refletia a ruína e a cidade, como ela é, não é? É uma coisa com essa característica. Está aqui, ó. Esses prédios sobem mais. Isso aqui está cortado, sobem mais, vão lá em cima. A lâmina seria essa, com essa ruína que dá a volta. E como a casa tinha essa parede que restou, a parede seria mantida, penetrando, de modo que ela se
ela penetra a lâmina e marca o seu espaço, a sua marca, a sua existência lá dentro da própria construção nova. Era essa coisa que eu estava propondo fazer, mas está sendo discutida com má vontade. E aqui a gente vê, entre a ruína e a nova construção, não é? Surgiam esses espaços ligados a café, alguma coisa que o público pudesse visitar livremente e fruir, conhecer o que foi o que é a ruína de um daqueles palacetes que o IFAM tombou e não conseguiu, por dificuldades da vida tumultuada das cidades modernas, não é? Manter íntegro. Boa noite, é um prazer estar aqui. Meu namoro com a escola da cidade é antigo, né? Nós fizemos algumas coisas juntos, mas fora daqui. E Glauco, para mim, foi meu primeiro chefe, né? Quando eu entrei, estava terminando o Paço Imperial. Antes eu era um acadêmico fazendo mestrado, doutorado. E o que eu acho extremamente significativo, né, da obra do Glauco é o permanente diálogo com o contexto, né, e um diálogo que permeia o contemporâneo, com várias influências e várias referências, e um próprio diálogo com o espaço, com a paisagem ou com a tradição cultural do lugar no qual se insere. Escrever sobre as obras do Glauco é difícil porque ele se expressa muito bem. Ele é um arquiteto escritor e explica tudo bem e de uma maneira agradável. Eu achei que a contribuição que eu poderia dar seria me referir ao trabalho de Glauco com o patrimônio, que, de algum modo, eu penso que foi pioneiro no estabelecimento de parâmetros arquitetônicos do presente em diálogo com o contexto. O Paço Imperial, por exemplo, né, ele é um excelente exemplo porque ele usou uma imagem ícone e se refere àquela que, efetivamente, quando não só arquitetonicamente era mais fotogênica, mas em termos históricos também, e, acrescido a isso, ele deixou várias camadas de vários tempos como um palimpsesto, né? Quer dizer, na realidade, não havia um objeto a ser restaurado porque o paço foi construído ao longo de dois centênios. E eu acho que essa percepção, né, de você fazer uma análise histórica da arquitetura, do contexto, do uso que aquilo vai ter, e você não ter também a pretensão de que você está fazendo algo completamente definitivo, mas é o testemunho de um tempo, de uma geração, sobre um monumento, né? Então, não há nada ali absolutamente irreversível e todos os tempos estão citados. No meu texto, né, o texto começa, é um texto meio literário, mas ele começa com a inauguração do Paço, que foi interessante porque aquela área da Praça 15 do Rio era uma área muito decadente e que tinha uma coisa surrealista, porque era um mercado de peixe para o qual os peixes eram conduzidos de caminhão, porque os peixes eram pescados em Niterói, aí embarcavam todos num caminhão, atravessavam a ponte e vinham para lá. E a memória daquele espaço sempre foi esse terrível cheiro de peixe, porque alguns deles não se adaptavam muito bem ou não eram levados e apodreciam. E a inauguração do Paço, o Glauco fez
praticamente uma instalação a respeito do prédio, né? Era uma visitação do prédio e que você sublinhava com luz, né, o que tinha sido feito e uma explicação disso tudo. Mas, na entrada, ele colocou folhas de canela, né, que, à medida que as pessoas pisavam, elas laceradas soltavam cheiro. Então, era absolutamente flagrante o contraste sensorial mesmo, né, de olfato, entre o passo com a intervenção e o espaço antigo. E o que, na época, me causou muita espécie, eu estava começando no patrimônio, foi que alguns técnicos da área central de patrimônio compareceram à inauguração, mas em sinal de protesto contra o que havia sido feito, que eu tenho a impressão que, eu não sei muito bem qual era a opinião deles, mas talvez até, porque o Paço é das coisas mais surreais, né? Ele foi o principal prédio colonial e imperial. No entanto, nos anos 20, por conta do neocolonial, e houve uma exposição, em 22, aliás, uma grande exposição no Rio, das grandes indústrias, ele foi restaurado para parecer neocolonial. Então, é uma loucura, né? Você tem um prédio que remete para uma época e você intervém para fazer um pastiche dele mesmo, essa coisa que Glauco disse que não quis fazer do outro. Mas esses prezados colegas ficaram na calçada, preferindo ainda saborear o olfato remanescente dos peixes do que entrar em sinal de protesto, porque eu suponho que eles gostariam que o prédio neocolonial, que era dos Correios e que tinha sido completamente demolido, fosse restaurado, fosse deixado nessa feição. E eu acho que a grande contribuição é essa capacidade e esse encorajamento, primeiro, de trazer o moderno para um contexto histórico e retomar a primeiríssima tradição do Lúcio Costa, né, de uma coisa não ser obrigatoriamente oposta à outra, mas você pode estabelecer um diálogo. E eu acho que também contribuiu muito para que as intervenções contemporâneas possam ser bastante criativas, dialogando com a história, né? Ela não volta às costas, mas ela também não se curva. Então, eu acho, assim, para mim foi muito importante, eu fui trabalhar lá, o passo já tinha sido feito, estava começando a ser inaugurado, mas foi muito importante essa vivência, né? Porque sempre houve essa falsa oposição entre histórico e contemporâneo. E eu acho, quer dizer, eu só queria sublinhar isso para início de conversa, não é? Mas eu, assim, vendo o trabalho inteiro de Glauco aqui, que eu tinha visto, mas de uma maneira esparsa, a gente percebe uma trajetória muito coerente e muito em diálogo permanente com as coisas que foram importantes na formação e na própria vida dele, né? Que corresponde a uma vida do Brasil moderno, né? Mas já também com essa introdução que, ideologicamente, por exemplo, a Luiz Magalhães, acho que foi um grande pensador, né, a esse respeito, de uma cultura brasileira, mas brasileira contemporânea. Bom, só para dar o pontapé inicial. Eu queria pedir desculpa também, que hoje ainda estou em modo avião, porque eu cheguei hoje, estou gripado em modo avião, mas... Ciro, muitíssimo obrigado por esse convite, oportunidade fantástica, mas eu vou pegar o início da tua fala para estabelecer algumas relações que se dão exatamente para o grupo de estudantes que está aqui presente, vivenciando talvez um daqueles momentos inesquecíveis, né, importantes da formação. Na minha formação, nós tínhamos sujeitos importantes, mas que não estavam presentes. Alguns deles tivemos contatos muito rápidos, como, por exemplo, Armando Holanda, com Glauco Campelo.
Outros já não lecionavam, como Borsoi, outros já haviam falecido, como Amorim. Mas uma presença marcante na minha geração foi Artigas, que, num momento, esteve presente na instituição e, de fato, fez presente as palavras e obras que todos conhecíamos. Talvez vocês estejam tendo hoje a mesma experiência que eu tive quando estava presente naquela palestra fabulosa que Artigas nos deu aí no comecinho dos anos 80. Ainda nesse diapasão, o que é magnífico observar na obra de Glauco Campelo são esses vínculos permanentes com algumas tradições e modos de fazer que nos dão uma certa unidade no pensar arquitetônico do século XX, particularmente da segunda metade. Quem de nós não invejaria uma experiência como a que Glauco teve, que depois de sair do Recife, convivendo com colegas como aqueles que fizeram o Gráfico Amador, não sei se todos conhecem, mas o Gráfico Amador foi um celeiro de pensadores, um celeiro de produção gráfica da mais alta qualidade e que deram desdobramentos nacionais, como a própria EGE e com tantas outras áreas no Brasil que tiveram vínculo, inclusive o próprio Aloysio Magalhães, à frente de algo que era o IPHAN de fato, mas teve outro nome durante um curto período de tempo. Então, esse privilégio de sair do Recife, ir para o Rio de Janeiro, participar da construção de Brasília, ter experiências em várias regiões do Brasil e do mundo e desenvolver uma obra que tem, como o Laura acabou de dizer, uma unidade e uma coerência absurda. Se, no meu período de formação, eu pudesse elencar para nós, colegas daquela Universidade Federal de Pernambuco, dos anos 70 e 80, a obra emblemática, e ela permanece sendo, no conjunto da obra brasileira do século XX, é a rodoviária de João Pessoa. Nós fizemos várias incursões naquela obra para aprender, de fato, como se tratar uma construção pública, de grande porte, adequada ao contexto não apenas climático, que seria talvez aquele mais evidente, mas o princípio de obra pública, clara, consistente, econômica e diretamente voltada para o usufruto da população. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes à rodoviária de João Pessoa e é uma festa. É uma continuação clara do espaço público que constitui a cidade. Algo que poderia tratar, talvez, em mais minúcias, e que aí viria, talvez, um perfil um pouco mais crítico da obra de Glauco Campelo, que vocês terão a oportunidade de ver com muito mais calma quando folhearem o livro, talvez estabelecer alguns momentos que, contrariamente a serem opostos, eles se complementam. Me parece que, num determinado momento, a sombra é o tema principal da sua obra. No outro momento, é a sombra gerada pelas vazaduras, pelas fenestrações em massas, como vocês aqui perceberam. No entanto, o que dá unidade é talvez essa dicotomia entre linhas e sombras, e massas e fenestrações, é exatamente o lidar com esses elementos e essas maneiras de lidar e estabelecer limites para o espaço, dois componentes fundamentais. Primeiro, aquilo que, gentilmente, eu chamei de, tentando roubar um pouco as palavras do próprio Glauco, quando se refere à arquitetura fantástica da arquitetura franciscana do Nordeste, esse brilho de simplicidade, há um silêncio na obra de Glauco que permanece pulsante, de tal maneira que, mesmo sendo silenciosa, você consegue escutá-la permanentemente. E é isso que emociona ao aproximar-se de determinado conjunto de obras com os quais o pequeno número de elementos são suficientes para criar determinadas emoções. Poucos elementos, luz, ar e, principalmente, a presença de pessoas, que era onde eu queria encerrar. Voltando para o Paço.
O Paço foi a grande lição também para a minha geração, certamente a todos os que estavam envolvidos ou interessados em intervenções e edificações históricas, porque foi através do Paço que Glauco demonstrou que, para além das teorias do restauro científico, existia sim a possibilidade do arquiteto contribuir de maneira precisa, levando ao edifício contribuições inovadoras ou a linguagem do próprio tempo. E o que me parece fantástico no edifício, no próprio Paço, é que as introduções, ou seja, a presença do arquiteto e da grande equipe com a qual contou, está exatamente em duas situações: na remoção do que não seria necessário e na introdução daquilo que é absolutamente necessário. Os sistemas de circulação vertical, que são construídos com perfis metálicos e em situações de elevação de pisos e geração de circulações, permite que o edifício seja apreciado de uma maneira muitíssimo peculiar. É uma apreciação antecipada que Glauco nos oferece, e sempre que eu vou ao Paço, eu me lembro sempre dele e faço a minha referência ao nosso grande amigo. Eu gostaria de ter uns minutos para oferecer a palavra a todos. Aqueles que gostariam de fazer uma pergunta, ou eventualmente algum comentário. Está aberto, então, uma conversa. Outra coisa, adicionando ao que o Luiz falou, e é um pouco o que eu falei também, o que eu acho também que é uma lição que a obra do Glauco nos dá é a dissolução de falsas oposições, né? Porque isso até é próprio, né, do período depois do moderno e do período que nós vivemos. Todos os tempos, todos os estilos são possíveis. Porém, no momento que Glauco começa a exercer a profissão, não era muito assim, né? Quer dizer, você tinha separações e muros muito rígidos entre escolas, né? Entre fazeres. E o que eu acho fantástico, e nesse ponto eu acho que antecipa o que a história depois ia trazer, é a dissolução, porque se você vê a rodoviária de João Pessoa, a referência a Artigas é evidente, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que noutros prédios, a Oscar Niemeyer, noutros a Ride, né? Então, eu gosto muito dessas cartas que ele embaralha, né? E que estavam muito arrumadinhas. Muito bem. Eu gostaria, então, dizer que essa nossa inauguração do lançamento do livro tem essa finalidade mesmo, de dar uma pequena mostra para poder aguçar o sentido de todos. Seria muito feliz se todos pudessem agora atravessar a rua, tomar lá o coquetel que nós fizemos, adquirir o livro, aproveitar esse momento histórico com a presença do autor, para poder, de alguma maneira, depois, com calma, usufruir de toda essa aula. Eu sempre digo que, quando eu vejo obras como a do Glauco, é como se a gente tivesse uma aula permanente, né? São livros que são recorrentes. No momento em que a arquitetura toma uma dimensão midiática tão forte, né, ver obras com essa consistência nos anima muito a pensar que nós estamos num caminho certo, ou seja, a ideia de que nós estamos buscando publicações que tenham essa consistência, que possam, de alguma forma, ter um sentido de permanência, é muito difícil no mundo atual, onde eu costumo dizer que nós estamos vivendo tal chuva, tal enxame de informações e que nós estamos criando pessoas tão eruditas e informadas, mas com tudo que quase a dimensão do filtro de tudo isso para poder saber o que realmente nos interessa é tão difícil, principalmente na geração mais jovem, que está cada vez mais acostumada a ver isso com uma rapidez imensa, como se a arquitetura fosse uma coisa de uma mediação rápida. E eu tenho para comigo que não é. Definitivamente não é. Eu brinco sempre citando o exemplo que muitas vezes você entra na sala de aula e o aluno te faz a pergunta:
Você viu a última obra do Grupo Oma, não sei aonde. Você fala, não, ele fica espantado. Como você não viu? Como sendo uma coisa assim, quase que um castigo. Você é obrigado a estar o tempo todo vendo o que está acontecendo ontem. E eu acho que o tempo da arquitetura é esse tempo aí. A obra do Glauco, acho, para mim, tem essa dimensão do tempo tão forte, viu, Glauco? Eu queria dizer que, para nós, é realmente, quando eu falei que era uma alegria, um prazer, é por causa dessa dimensão do tempo, que eu acho que, na formação da arquitetura brasileira e dos jovens que estão aqui conosco nessa escola e em outras mais, eu acho que nós temos de reforçar muito essa dimensão do tempo da arquitetura, que não é uma coisa para ser feita como se fosse uma moda. A arquitetura não é moda. A arquitetura não é uma coisa que se veste e desveste como sendo uma coisa que você compra e deixa. A arquitetura tem, sim, eu acredito nisso, já que foi tão referenciado aqui também o Vila Nova Artigas, a arquitetura tem, sim, um custo social, tem uma responsabilidade social muito acima de outras questões. Então, eu queria reforçar isso, convidar a todos para irmos lá na Escola da Cidade, voltarmos lá e abraçarmos o nosso convidado de hoje. Muito obrigado, Glauco.